Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, bendizer o nome do Senhor, por essa graça e clamar as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, por essa responsabilidade também. Embora para mim seja um prazer muito grande estar ministrando a palavra do Senhor, eu reconheço que é uma responsabilidade para com o povo dele. Eu quero te dizer, meu irmão da Igreja Batista em Jardim Maggi, que não está aqui por causa da reclusão, que o Senhor tem uma palavra de viva esperança para a sua vida. E antes de ministrar a mensagem que o Senhor me deu, eu queria ler aqui em 2 Coríntios capítulo 1, uma mensagem de esperança para você. Meu abraço para cada um de vocês, Igreja Batista do Jardim Maggi, que está nos assistindo, que venha o reino de Deus sobre a sua vida, que você seja renovado, fortalecido. Não desanime, Deus proverá, continue sendo intercessor, buscando a face do Senhor, porque Ele te diz, não te deixarei, nem te desampararei. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, esse texto está registrado em 2 Coríntios capítulo 1, e ele diz, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Renove a sua esperança no Senhor, não desista, não desanime, continue clamando pela libertação do Brasil, pela salvação do Brasil, pela cura, pela restauração, para que o problema desse vírus seja neutralizado e os cultos públicos voltem a acontecer e possamos voltar a nos reunir, porque é bom e agradável estarem unidos os irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Eu vou ler apenas o verso 21, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos foi escrito para os romanos e ele apresenta Cristo como servo. A palavra diz assim: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Amém? O tema da minha mensagem para a igreja nessa noite, para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir posteriormente, é esta: de quem é a cruz? De quem é a cruz? Ela era de Jesus, ela é minha, ela é sua. De quem é a cruz? E antes de falar de quem é a cruz, eu vou falar o que é a cruz. A cruz era um antigo instrumento de dura punição imposta por sentença em que se amarravam os condenados à morte. Então a cruz, ela era um instrumento de morte, ok? A crucificação, eu vou falar um pouquinho sobre a crucificação, o processo da crucificação, como que ele era. Os romanos usaram um dos mais dolorosos métodos para matar Jesus. A crucificação era utilizada por muitas nações no mundo antigo. Desde o começo, a morte na cruz foi usada para punir os escravos rebeldes e os bandidos. A crucificação consistia na fixação da vítima com pregos ou tiras de couro pelos punhos, em uma estaca horizontal que era pregada a outra na posição vertical, fincada no solo.
Algumas vezes, hastes ou pinos eram colocados na cruz, próximos aos pés da vítima, para que esta se apoiasse. Em certas ocasiões, os pés também eram pregados no instrumento de tortura. O condenado só tinha certo alívio se pudesse escorar os pés nas hastes ou nos pinos. Com a vítima pendurada, oscilante pelos braços, o sangue não conseguia mais circular normalmente até os órgãos vitais. Com o passar do tempo, o esgotamento tomava conta do crucificado e, por fim, a pessoa morria. Contudo, esse processo demorava alguns dias. Se a vítima tivesse sido espancada severamente, ela não tardava muito a morrer. Assim, para acelerar a morte, os executores algumas vezes quebravam as pernas do condenado com uma clava. Assim, o sangue circulava com mais dificuldade e a morte por asfixia ocorria de forma mais rápida. Geralmente, eles deixavam os corpos apodrecerem ou serem devorados pelas aves de rapina. Para o povo judeu, a crucificação representava a forma mais abominável de morte. Qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 21, 23. Mesmo assim, o conselho judeu buscou e obteve a autorização romana para crucificar Jesus. Está registrado em Marcos 15, 13 a 15. O apóstolo Paulo sintetizou a importância do modo pelo qual Jesus morreu. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Por meio da crueldade e da agonia da crucificação que Jesus experimentou, Deus realizou o maior bem de todos, a redenção dos pecadores. Eles pregaram Cristo na cruz e nós pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado é loucura e é escândalo para alguns, mas para aqueles que são chamados, que ouvem o chamado de Deus para suas vidas, esta mesma mensagem é poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas enfim, de quem que é a cruz? Essa cruz que Jesus carregou, onde ele foi crucificado, ela era de Barrabás. Ela foi preparada para um criminoso chamado Barrabás. Quem era Barrabás? Era um homem que se chamava Filho do Pai. O nome Barrabás significa o Filho do Pai. Mas que praticava as obras do diabo. Assim como no nosso dia a dia, a gente vê muitos que se chamam Filho do Pai, mas praticam as obras do diabo. Ele era uma espécie de terrorista do seu tempo. Ele assassinava os oficiais romanos em sua vã esperança de expulsá-los da Palestina. Barrabás, ele era um homem muito conhecido. Mateus, nessa mesma passagem da crucificação, fala sobre isso. Que ele era muito conhecido. Ele não era um homem estranho. E se ele era conhecido, as suas obras também eram conhecidas, eram expostas. Barrabás foi preso por autoridades romanas, sob acusação de rebelião e assassinato. Em Marcos 15, 7, Lucas 23, 19, a palavra menciona isso. E ele sabia que destino o aguardava. Era a crucificação. Lembra que a cruz ela era preparada para escravos rebeldes e bandidos? João, no seu evangelho, menciona isso a respeito de Barrabás. Algumas traduções falam que ele era salteador. E essa tradução pode ser colocada também como bandido. Ele era um bandido, ele era ladrão. E ele era assassino. Ele causava tumulto, motins, confusão. Tem uma passagem em Provérbios, meu amado, que ela diz assim: teme ao rei, filho meu. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe aos revoltosos, porque a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá?
Não se associe com os revoltosos, não queira se levantar, ande no temor do Senhor, não queira se levantar contra as autoridades delegadas à sua vida, porque toda autoridade é instituída por Deus, e a palavra de Deus diz que quem resiste à autoridade se opõe a Deus. E a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Então Barrabás sabia que aguardava a crucificação. Ele foi preso e só tinha um destino para ele, a sua condenação, a sua morte. Mas ele foi trocado por Jesus, saiu livre e nunca mais eu ouvi falar a respeito de Barrabás. É interessante que eu já li a Bíblia diversas vezes e nenhuma passagem mais da Bíblia, depois da crucificação, depois do Evangelho, eu ouço a respeito de Barrabás. Era como se tivesse feito ali a troca, ele ficou aliviado porque a sua sentença de morte, ela foi anulada, um outro foi colocado no seu lugar, e ele simplesmente vira para Jesus e fala: valeu, Jesus, obrigado, boa sorte, porque você vai precisar. Tchau, até nunca mais. Porque nunca mais eu ouvi falar a respeito de Barrabás. Como nunca mais a gente ouve falar a respeito de pessoas que Deus livra da morte, cura, liberta, restaura, dá livramento. A pessoa tomou um tiro, ou foi atropelada, ou escapou de algum acidente ilesa, ou quase ilesa, mas a gente tinha certeza que era para essa pessoa morrer, ela não morreu. Ela recebeu um livramento, mas ela nunca mais voltou. Você nunca mais ouviu falar dela, e ela não é uma seguidora de Jesus. Uma ingrata. Quem era Simão Cireneu? A Bíblia diz que assim que eles saíram com Jesus para o crucificarem, aquela turma de pessoas responsáveis por isso, eles encontraram este homem chamado Simão. Ele estava passando, ele era um homem trabalhador. Eu sei disso porque a palavra aqui em Marcos, no texto que eu li, fala que ele estava vindo do campo. Nós temos a ideia de um homem que trabalhava. Ele não era um desocupado. Talvez no momento você não esteja trabalhando por questão do isolamento social. Ou talvez porque você esteja desempregado. Então não tem realmente condição de você estar trabalhando. Mas você não é um desocupado. Você não é um vagabundo. Você é um homem trabalhador. Assim como era Simão Cireneu. E eu sei também que este homem era um pai de família. Ele era pai de Alexandre e de Rufo, então ele tinha uma família. E ele estava passando ali. E você pode dizer, como talvez pensava Simão Cireneu: eu não sou tão mal assim. Eu sou um trabalhador, eu sou um pai de família, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho nenhum vício, não cometo nenhum assassinato. A minha vida é bem diferente da de Barrabás. Eu não sou tão mal assim. Só que o céu está mostrando para Simão que a cruz lhe pertence, que ele precisa da cruz. Ele foi constrangido a carregar a cruz. Ele não se ofereceu para carregar a cruz de Cristo. Ele não chegou ali como um voluntário. Ele foi obrigado, como fala a passagem aqui de Marcos, e dos outros evangelhos, Lucas e Mateus, fala que ele foi constrangido. Da mesma maneira que nós, um dia, fomos constrangidos pelo imenso amor de Deus a carregarmos a cruz de Cristo, a nos voltarmos para Ele, a pregarmos o Evangelho. A palavra de Deus diz que nenhum de nós estávamos interessados em Deus. Todos éramos pecadores, precisando deste perdão. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. O Salmo 14 fala isso. Todo homem estava destituído da glória de Deus. E Efésios 2 diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Ele, Jesus, nos deu vida, nos ressuscitou, e porque nós ouvimos esse chamado, reconhecemos o seu sacrifício, o preço que Ele pagou por nós, nós nos levantamos e o seguimos. Aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Em Lucas capítulo 9, no verso 23 ao 26, Jesus traz uma mensagem a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz assim, no verso 23, dizia a todos, quem dizia? O Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Você quer vir após Jesus? Negue-se a si mesmo dia a dia. É interessante que a passagem, se eu não estou muito enganada, de Lucas, quando fala a respeito de Simão Cireneu, fala que ele levou após Jesus, siga Jesus, venha após ele, não passe na frente dele, não queira viver a vida cristã na sua força, venha após Jesus. Jesus prometeu, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Você quer ganhar almas para Jesus? Venha após ele, siga-o, faça aquilo que ele ordena. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não importa que você pareça uma pessoa boa, trabalhadora, que não tem nenhum vício, que não comete nenhum erro crasso que a sociedade condene, que você seja totalmente diferente de Barrabás. O céu está lhe mostrando que a cruz lhe pertence. Você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa vir após ele e precisa segui-lo para receber a salvação, sair da condenação eterna, ser transformado, ser liberto, restaurado e usar a sua vida para a glória dele. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia, Jesus está dizendo, tenha um compromisso comigo. Invista seus recursos terrenos, que é seu tempo, seus talentos e sua prosperidade. Invista naquilo que é eterno. Não jogue o seu tempo fora naquilo que é passageiro. Todos nós morreremos, se Jesus não voltar, todos nós vamos encarar a morte um dia. E nós não levaremos desta vida nada, não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar dinheiro. Nem a nossa família nós vamos levar conosco. Então invista os seus recursos terrenos naquilo que é eterno. Que o carro que você tem, se você tiver, seja para a glória de Deus. Que o seu trabalho seja para a glória de Deus. Quais são os seus talentos? Você costura bem, você cozinha bem, você canta bem. Você é um excelente psicólogo, você é um excelente profissional em que área? Um eletricista, um pedreiro. Use os seus talentos para a glória de Deus. E ganhe vidas para Jesus por meio disso. Mesmo que percamos na nossa vida por amor a Jesus, esse investimento gerará retorno para a eternidade. Como eu falei para você, igreja, eu nunca mais ouvi falar a respeito de Barrabás. Se caso você tiver notícias dele, fala para mim, porque eu estou com saudades. Mas Simão, a gente ouve falar dele e da sua descendência. Viva para a glória de Deus, ensine os seus filhos a caminhar com o Senhor, para que os seus filhos sejam eleitos no Senhor, como é mencionado um dos filhos de Simão, em Romanos 16:13, Paulo escreve a carta aos Romanos, e nesse capítulo 16, ele separa uma boa parte desse capítulo, dando saudações a diversas pessoas que são cooperadoras no Evangelho, e ele fala a respeito de Rufo, saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, ou seja, a esposa de Simão,
que tem sido verdadeira mãe para mim. Paulo falando. Seja uma bênção para os ministros do Senhor, para o seu pastor, para os evangelistas, para os missionários, para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, que você e a sua família sirvam ao Senhor com alegria, com tudo aquilo que vocês têm. O que é a mensagem da cruz? Paulo fala sobre a mensagem da cruz em 1 Coríntios, né? No comecinho da sua carta aos Coríntios, ele fala da mensagem da cruz. Como eu já citei no começo, fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz não é você pegar uma cruz e sair carregando ela nas costas. Não é você usar uma cruz tentando afastar Satanás da sua vida, porque o diabo não teme o objeto cruz. Ele não tem temor disso. Ele não tem medo. O que o diabo teme é a mensagem do Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, o Evangelho que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que abençoa, que muda o pecador em arrependido, em santo, aquele que é separado do pecado para o serviço de Deus. Deus quer que nós preguemos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus, o Evangelho que verdadeiramente liberta, restaura, cura, abençoa. É a mensagem que Paulo disse para os coríntios, em 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por nós, para que nós não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Ele, para a glória dEle. Não façamos como Barrabás, que foi liberto da morte, escapou da condenação, mas nunca mais se ouviu falar a respeito daquele homem. Jesus te alcançou um dia com a crucificação dele, com o sacrifício dele. Ele teve as suas mãos e os seus pés furados. Todos os ossos do seu corpo foram desconjuntados. A morte na cruz era uma morte violenta, cruel. Você já torceu um pé, um braço? Você sabe o quanto dói. Pensa ter todos os seus ossos desconjuntados. Porque era isso que a cruz fazia ao crucificado. Imagina a dor que Jesus sentiu, suportou, e a opressão e a oposição dos pecadores, porque ele estava pensando na vontade do Pai. Ele dizia, vai valer a pena, é por milhões e milhões e milhões que serão salvos, vai valer a pena, eu vou pagar o preço, e resistiu até o fim. Ele não desistiu. Disseram para ele, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. E ele não desceu, não porque ele não era o Filho de Deus, mas porque ele queria fazer a vontade do Pai. E você, qual é a vontade que você quer fazer? Você quer fazer a vontade de Deus? Venha após Jesus, negue-se a si mesmo, não permita que as suas vontades prevaleçam as vontades de Deus, mas que você possa se ajustar ao chamado de Deus para a sua vida, para a sua família, onde você foi plantado. Deus disse para Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Assim serás bem-sucedido, prosperarás em todos os teus caminhos. O amor de Cristo nos constrangeu a nos voltarmos para Ele. Viva para a glória de Deus, viva para Cristo. E Paulo disse para os Gálatas, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O meu caminhar nesta vida, nesta terra, agora é pela
pela fé no Filho de Deus, eu vou viver para a glória de Deus, a minha família será para a glória de Deus, o meu trabalho será para a glória de Deus, porque eu estou crucificado com Cristo. O crucificado não tem vontade própria, vai prevalecer na sua vida a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor Jesus. E para nós experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos uma renovação no nosso entendimento, uma renovação da nossa mente, uma transformação, uma metamorfose, porque este é o sentido da palavra transformação no grego. E quando nós nos entregamos e deixamos Cristo reinar em nós, deixamos as nossas vontades, o nosso querer, as nossas regalias, o Senhor passa a reinar através de nós, e aí nós vivemos para a glória de Deus, passaremos a ganhar almas, porque estaremos indo após Ele. Ele promete que o que vai após Ele é um ganhador de almas, e Provérbios fala que quem ganha almas é sábio. Renunciar à nossa vontade não é tarefa fácil, mas é necessária para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Jesus disse para a multidão que o seguia: eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Busque em Deus o chamado que Ele tem para a sua vida. Está complicado você ficar preso dentro de casa esses dias de quarentena? Aproveite essa oportunidade, não reclame. Aproveite para buscar a presença de Deus, para falar com o Senhor, para conhecer mais a sua vontade, para passar mais tempo em oração, meditando na palavra de Deus, que é fundamental para o seu crescimento, desenvolvimento, fortalecimento da sua fé. Desliga a televisão, sai do WhatsApp, sai do Facebook. Você só vê notícias que vai enfraquecer a sua fé, te desanimar. Renove a sua esperança no Senhor, busque a sua presença, o que Ele tem para você, e seja fortalecido pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Eu convido o Ministério do Louvor para ministrar um cântico, e eu estarei orando com a igreja, tanto aqui, a equipe que está aqui na ministração, quanto com você que está aí em casa, para que nós possamos continuar seguindo para a glória de Deus. Aleluias. Nós vamos cantar uma canção que era outra canção que a gente ia cantar, mas não vai ser possível. Mas, enquanto ela estava ministrando, eu acabei pensando nessa música e eu queria cantar ela. Queria cantar ela com vocês, porque é realmente disso que nós precisamos. Enquanto a palavra estava sendo pregada, era exatamente nisso que eu pensava. A gente precisa disso o tempo todo. Então, medita na letra dessa canção e canta de todo o teu coração. Renova, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
escapou da condenação da morte, mas nunca foi um seguidor teu. Pelo menos a tua palavra não menciona a respeito. Meu Pai, no nome santo de Jesus, que nós não olhemos para os criminosos, não olhemos para os malfeitores, não olhemos para aqueles que querem ser revolucionários à força do seu braço e ficamos indignados e digamos: eu sou bom, eu sou pai de família, eu não faço nada errado. Por que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu tenho que me render a Cristo? Mas nós queremos reconhecer que, apesar de sermos bons pais de família, sermos trabalhadores, vivamos uma vida honesta, nós necessitamos do Salvador, do Redentor e da sua cruz. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, reconhecemos, Senhor, o nosso chamado e queremos seguir após Ti, Senhor amado. Queremos ser voluntários, ser constrangidos pelo Seu amor, pela Sua bondade, ouvir o Teu chamado para as nossas vidas. Então revela para nós o que tens para nós neste ministério, neste bairro, nos nossos bairros, Senhor amado, na nossa cidade, no nosso país, no nosso trabalho, na nossa família. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. E como Simão Sireneu, Senhor amado, que nós e a nossa família sirvamos ao Senhor, honremos o Teu santo nome, que toda a nossa geração venha após o Senhor e sejamos cooperadores do Teu Evangelho de graça, Pai. Nós consagramos a nossa família em Teu altar, clamamos um despertamento para a busca da Tua presença, para a busca da Tua face, para a leitura da Tua palavra. Repreendemos em nome de Jesus todo levante, toda oposição, tudo aquilo que tem tentado nos desanimar, nos barrar, nos paralisar, nos impedir, Senhor amado, na nossa constante busca da Tua face. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por este ministério, Senhor amado, que está à frente, Senhor amado, clamando, buscando, honrando o Teu nome, para que a Tua palavra continue a ser anunciada. Alcança a vida do pastor Ricardo Nage, Senhor, visita a sua vida com renovo, com poder e com graça, e alcança todos os ministros, ó Senhor amado, cooperadores do Teu Evangelho, junto com ele neste lugar, para que a Tua palavra seja ministrada. Derrama uma bênção de renovo, de fortalecimento, de cura, de libertação. Meu Pai, visita as áreas de suas vidas que necessitam do Teu toque nesta noite e supre cada uma das nossas necessidades. Obrigada, Senhor amado, pelo Teu toque e poder. Obrigada pela Tua visitação. Obrigada por falar aos nossos corações. Nós queremos Te bendizer, Te agradecer esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.